Olá, meus amigos! Eu sou o pastor Ricardo Santos e a partir de agora você está conectado com as boas notícias. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se, é gratuito. Clique aí no sininho das notificações, compartilhe esse vídeo se você achar interessante a mensagem que você vai ouvir aqui e prepare o seu coração, porque está no ar mais uma edição do Semeando a Fé. Meus amigos, no nosso programa de hoje, nós estaremos aqui lendo um versículo da Bíblia que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, que diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Meus amigos, esse aqui é um relato muito clássico de mensagens dos pregadores. Muitos pregadores já pregaram sobre a cura do paralítico na porta do templo, chamada ali na entrada, chamada Formosa, na porta Formosa. Mas o versículo 1 ele começa assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração. Uma coisa interessante é que o Pedro e o João, eles iam ao templo para orar, para buscar a Deus, para aprender na igreja, para aprender no templo, coisas boas. Pedro ia com João para a casa de Deus. Nós precisamos nos cercar de pessoas que nos levem a um nível superior, a um nível melhor. Há um ditado popular que diz assim: diga-me com quem andas e direi quem és. Muitas pessoas elas acham que elas não são influenciadas pelas companhias, para aquelas pessoas que as cercam. E sim, nós somos influenciados pelas pessoas que nos cercam, positivamente ou negativamente, mas nós somos influenciados pelas pessoas que estão ao nosso redor. O Pedro e o João iam para o templo para orar, para buscar a Deus, para aprender as coisas de Deus, para ter um momento devocional com Deus, e esse momento fazia com que a fé deles crescesse, com que a vida deles progredisse. Nós precisamos nos cercar de pessoas que fazem com que nós venhamos a progredir, a avançar, a evoluir, a sermos pessoas melhores. Se cerque de pessoas que vão fazer você subir num degrau na vida, que vão fazer você evoluir, que vão fazer você progredir. O versículo 2, ele tem aqui uma informação interessante que diz assim, olha só: E era trazido um varão que todos os dias colocavam a porta do templo chamada Formosa. Todos os dias aquele homem era colocado na porta da igreja e o objetivo daquele homem ir à igreja era apenas pedir uma esmola. A casa de Deus, o templo, ele é um lugar que ele tem uma funcionalidade. A casa de Deus foi feita para que nós ouvíssemos a palavra de Deus, que nós aprendêssemos as coisas de Deus, que nós fizéssemos ali orações, que nós tivéssemos contato com os outros irmãos da igreja, para que a nossa fé fosse a cada vez que fôssemos àquele lugar edificada. O paralítico, ele não ia à igreja para nada disso, ele não ia ali para ter a fé edificada, ele não ia ali para ouvir uma palavra, ele não ia ali para compartilhar a fé dele com os irmãos, não. O objetivo daquele paralítico estar ali era um só. Ele aceitava as migalhas, as moedinhas que era dada a ele, e essa era a única função que para ele o templo existia: pedir esmola. O texto diz aqui que todos os dias ele era colocado ali para pedir esmola aos que entravam. Muitas pessoas elas passam a aceitar na vida uma frase que uma vez eu ouvi que diz assim: aqui sempre foi assim. Em outras palavras, não tem jeito, é isso aí mesmo, você tem que aceitar. O paralítico, por ter nascido paralítico, ele, de uma certa maneira, ele aceitou aquela situação. Você lê na Bíblia que todos os dias ele era colocado à porta do templo para pedir esmola.
não há um registro na Bíblia que diz que esse homem foi ao templo para pedir uma oração, para querer uma mudança de vida, não. Ele ia ao templo para pedir esmolas. Esse era o propósito dele ir à casa de Deus, só para pedir esmolas. Mas a casa de Deus, meu amigo, minha amiga que me assiste, ela tem um poder muito grande. O Senhor Jesus, ele disse, aonde estivessem reunidos 2 ou mais em meu nome, ali no meio deles eu estaria presente. Então, quando nós nos reunimos na casa de Deus em nome de Jesus, Deus está presente e naquele lugar acontecerá milagres, porque o Senhor Jesus, ele disse que aqueles que crescem nele fariam as obras que ele fazia e obras maiores ainda seriam feitas através daqueles que crescem em Jesus. Então nós precisamos despertar a nossa fé e entender que a casa de Deus é um lugar de milagres, é um lugar de bênção, é um lugar onde concentramos a nossa atenção às coisas espirituais e ali acontecem milagres, ali acontecem transformações. A esperança do paralítico era apenas estar ali recebendo migalhas, mas havia alguém que entrava no templo. Pedro e João entravam no templo, eles ouviam a palavra, eles oravam, eles edificavam a fé, eles compartilhavam a fé deles com os irmãos que apareciam ali no templo. Então, a vida destes homens era uma vida consagrada a Deus. Se você consagrar a sua vida a Deus, se você colocar a sua vida diante de Deus, os mesmos sinais que aconteceram no ministério de Pedro, no ministério do Senhor Jesus, acontecerá também na sua vida. Basta que você se volte para Deus, que você o busque, porque quem busca o Senhor, bem nenhum faltará. O paralítico, ele ouviu algo inusitado, nunca ele tinha ouvido aquilo. Ele ouviu assim, olha para nós. E quando ele olha para Pedro e para João, ele estava ali esperando receber alguma coisa, mais alguma migalha, mais alguma esmola. E o Pedro disse a ele, olha, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. O que é que o Pedro tinha? O Pedro tinha um poder, uma habilidade, uma unção na vida dele que podia levantar aquele homem paralítico. E foi o que aconteceu. Diz aqui o texto bíblico que ele então disse, olha, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o texto diz aqui que aquele homem entrou com eles no templo. Olha o que diz aqui a sequência dos versículos. E ele entrou com eles no templo. E diz aqui o verso de número 8, diz assim, ó, e dando ele um salto, pôs-se em pé. E começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Aquele homem não fazia isso, louvar a Deus. Aquele homem não fazia isso, entrar no templo. Mas o Pedro e o João, capacitados pelo poder do Espírito Santo, fizeram a vida deste homem mudar. Havia uma unção na vida de Pedro, havia uma unção na vida de João. E quando eles disseram ali, olha, levanta e anda, aquele homem levantou. O Pedro sabia o que ele estava falando. E o Pedro levantou aquele paralítico. Havia um poder na vida de Pedro, havia uma unção na vida de Pedro, e Pedro entendeu que ele era uma pessoa que tinha autoridade espiritual e que ele podia levantar aquele paralítico, e foi o que aconteceu. Eles entraram saltando, louvando a Deus, e todos disseram, não era esse o que se assentava à porta a pedir esmola? Então as pessoas ficaram ali impressionadas com aquele milagre. Havia uma bênção na vida de Pedro, e Pedro usou essa habilidade, essa bênção. Nós precisamos aprender as bênçãos que nós recebemos. Nós precisamos descobrir as bênçãos que recebemos. Nós precisamos entender aquilo que recebemos de Deus quando ouvimos o Evangelho e aceitamos a Jesus. Porque nós não somos apenas membros de uma igreja, mas nós fazemos parte do corpo de Cristo. Por isso, meus amigos, vamos concluindo aqui a nossa meditação de hoje, mas guarde essa palavra no seu coração. Havia um poder na vida de Pedro, havia uma unção na vida de Pedro, que ele recebeu quando ele encontrou Jesus, quando ele ia ao templo, quando ele buscou a presença do Espírito Santo. A vida dele nunca mais foi a mesma. Nós estamos lendo a Bíblia, estamos aprendendo a palavra, e coisas extraordinárias podem acontecer através de nós. Assim como o paralítico se levantou, muitas pessoas foram levantadas no ministério de Pedro, foram curadas, abençoadas, e grandiosíssimos milagres aconteceram.
Na sua vida também pode acontecer o mesmo. Grandiosíssimos milagres, coisas extraordinárias podem acontecer através da sua vida. Basta que você se coloque à disposição do Senhor, porque Ele usará a sua vida. Guarde essa palavra e que o Espírito Santo fale mais ao seu coração. Que Deus abençoe. Um abraço aqui do seu amigo, pastor Ricardo Santos.